Clarice, o Pedro apontou uma questão ali que é isso, do quanto a própria campanha de Guilherme Boulos vê esse assunto monopolizando as atenções para Marçal e para Boulos. E no fim das contas, como é que isso pode ser um isolamento aí do Ricardo Nunes, do prefeito, que teve uma semana não muito positiva, desempenho nos últimos 2 debates bastante questionado até por seus apoiadores, por seus aliados, colocando ali que poderia ter se destacado mais, e aí vem esse episódio todo. A grande questão é qual é a consequência disso depois também do ponto de vista do processo eleitoral? Como é que vai se manter a chapa de um candidato que faz uma postagem que está se verificando como insustentável, Clarice? Um primeiro ponto, né, Yuri, é que a gente consegue observar com muita clareza uma estratégia das próprias campanhas de vender o lado mais otimista do seu candidato. Isso é natural, é parte do jogo político, é parte de se manter na disputa da melhor forma possível. Quando a gente ouve ali na campanha de Guilherme Boulos, como o Pedro também trouxe, as conversas que eu tive também apontam nessa direção, vem sempre esse discurso de que, olha, não, está tudo se desenhando para um segundo turno, Boulos-Marçal. Na campanha de Ricardo Nunes, o cenário, obviamente, que eles vendem para a gente é outro. Eles falam nos trackings ali, aquelas pesquisas internas, apontando o prefeito na liderança, seguido de Guilherme Boulos e Pablo Marçal um pouquinho atrás. É esse o quadro que eles desenham, prometendo ainda um sprint ali relacionado ao voto de Nunes na periferia. Mas na prática, Yuri, a gente não consegue ter essa dimensão pelas pesquisas internas, porque as pesquisas internas dos partidos, elas têm um delay ali, elas servem para uma evolução, mas elas têm um atraso ali de 1, 2 dias para medir a temperatura junto ao eleitor. Então, quando a gente conversa um pouco mais a fundo, as próprias campanhas admitem, principalmente ali, eu ouvi isso de um interlocutor de Guilherme Boulos hoje, olha, a gente precisaria de uma pesquisa oficial que fez campo hoje o dia inteiro e o nosso tracking só vai medir mesmo a partir de amanhã. Então, isso dificulta um pouco esse jogo. Um outro ponto que eu acho que é relevante, quando você fala, por exemplo, a respeito do que esperar para a próxima etapa da campanha e para as chapas, conversando com a campanha de Ricardo Nunes, eu ouvi a seguinte avaliação dentro da equipe jurídica dele. Se por acaso, se confirmar um cenário que não é o que a gente está projetando, de Pablo Marçal ir para o segundo turno e vencer a eleição, aí frase de uma fonte ali da campanha de Ricardo Nunes, muito possivelmente a gente veria o primeiro prefeito da cidade de São Paulo a ser cassado. Claro, uma visão otimista de que haveria base para a cassação mesmo após a conquista do mandato. Mas quando a gente também conversa um pouco dos outros lados, ali a gente ouve, olha, se ele de fato conseguisse se eleger, a justiça retirar um prefeito eleito seria muito difícil, só com uma base muito consolidada, muito grave, muito consistente. Agora, neste momento, todas as campanhas adversárias de Pablo Marçal concordam que uma decisão muito intensa e rigorosa da Justiça neste exato momento teria 2 lados. Por um lado, pune Pablo Marçal e, por outro, poderia martirizá-lo e contribuir para mobilizar o eleitorado bolsonarista em torno dele.